Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vlog de produção. Hoje eu tô trazendo aqui para vocês essa encomenda, tá, de uma cliente minha. É um jogo de cozinha magia, tá? Tapete lindo, modelo lá do canal da Samila Crochê, tá? Vídeo aula no canal da Samila Crochê, tapete magia. Tá bom, pessoal? Geralmente a gente sempre vê esse modelinho naquele tom de caramelo, né? Bege, né? Aqui com o marrom e o vermelho, né? E hoje eu tô trazendo pra vocês ele no cinza, tá bom, pessoal? É um modelo muito lindo. Esse aqui eu já fiz esse modelo há uns anos atrás, já tem uns 2, 3 anos que eu fiz um desse igualzinho. Aí a minha cliente, ela queria um jogo. Na verdade, ele é um modelo de cozinha, mas ela não vai usar na cozinha, ela vai usar na sala. Ela queria um jogo de passadeiras, né? Na verdade, né, um jogo de cozinha, né? Mas ela vai usar como passadeiras, né? E na sala dela, tá bom? Ela queria tapetes, né? Que é uma passadeira de 1,80 m. E ela queria mais 2 tapetinhos aí de 70 e poucos centímetros aí pra ela pôr lá na sala dela também, na porta da sala dela, tá bom, pessoal? Aí eu mandei vários modelinhos para ela escolher e ela escolheu esse modelinho aqui. E agora eu tô começando a produzir a encomenda dela, tá bom? Essa aqui é o primeiro dela, porque vou fazer mais dois para ela, tá bom? Outro de cozinha e um caminho de mesa, mas é conteúdo para outros vídeos, tá bom, pessoal? Então, hoje eu estou iniciando aqui esse lindo, lindo, lindo tapete, ó. Já comecei a base do primeiro e tô começando aqui a base do segundo, tá bom? Do segundo tapete, tá? Esse aqui, eu não pesei nem nada ainda, tá? Mas esse aqui eu vou pesar certinho pra vocês, tá? Quanto que eu vou gastar de cinza, quanto que eu vou gastar de branco, tá? Vamos lá pras cores. Cinza, né? Tô usando cinza. Tô aqui com um cone pequeno mesmo, tá? Eu tenho outros ali fechado, então conforme vou acabando aqui, eu vou abrindo outros, tá? Mas eu tenho estoque deles. Aqui eu tenho, ó, a cor 9253 da Barroco Multicolor. É um cone de 400 gramas, tá, pessoal? E o branquinho aqui, que já era a sobrinha que eu tinha ali aberto, que usa muito pouco, eu só vou usar 2 carreirinhas em cada tapete, tá bom? E essa é a nossa produção de hoje, tá bom, pessoal? Eu vou continuar aqui fazendo, tá? E já volto pra mostrar pra vocês como está ficando, tá bom, pessoal? No final do vídeo, tá? No final desse vídeo eu vou passar pra vocês o tamanho certinho, vou pesar as peças, quanto que eu gastei de material, tá bom? Completinho aí pra vocês, tá? Ó, tô usando aqui a agulha 3,5, tá? Comecei a usar essa daqui com cabinho de silicone, eu sempre usava a minha guerreirinha de cabo de madeira. Mas comecei a usar ela e acostumei, tô gostando bastante, tá? É bem maciozinho, né, trabalhar com ela assim. Tô gostando bastante, então agora eu tô usando ela também, tá? Tesourinha pra arremate e tudo mais. Vou lá crochetar e já eu volto pra vocês pra ir mostrando como está ficando, tá bom? Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Já finalizei o meu jogo, tá bom? Aqui não é o mesmo dia, obviamente, porque são peças grandes, né? A passadeira que eu tô fazendo, que eu fiz, né? Que eu já terminei. Ela é uma passadeira de 2 metros, né? Tem aplicações, então já se passou um tempinho aqui, tá bom? Mas eu já finalizei essa encomenda. Mas vocês estão vendo no vídeo aí que tem alguma coisa que está diferente do começo do nosso vídeo, né? Tem dois integrantes aqui que não estavam no começo, quando eu iniciei esse vlog de produção para vocês. Eu tinha começado apenas com essas cores aqui. E apareceu um amarelo aqui do nada. O que aconteceu, pessoal? Lembro para vocês que a cor escolhida, né, o modelo escolhido pela cliente tinha sido modelo magia, cinza, né? Aí com detalhezinhos com branco e esse tom aqui da Barroco, que é o mescladinho, cor 9253, tá bom? Mas o que aconteceu?
Ela escolheu nessa cor porque foi uma foto que eu mandei. Não tem quando a cliente pede modelos para que você envie modelos para ela escolher? Então, dentre os modelos que eu mandei para ela, né, tinha um trabalho que eu fiz há anos atrás, há uns tempos atrás, já tem bastante tempo que eu fiz para uma outra cliente nessas cores. Então, ela viu o tapete nessas cores, gostou e mandou eu fazer um para ela nessas cores. Mas conforme eu fui fazendo as bases, que nem eu iniciei o vídeo para você que eu fiz as bases, né, dos dois pequenos primeiro, porque como é uma base de 2 metros e o outro que eu tinha feito da outra vez era uma passadeira menor, então como é que a gente faz geralmente? Faz o tapete menor e aí a gente faz a medida, né, ali do centro das correntinhas para frente, o quanto que a gente vai precisar acrescentar para atingir o tamanho que a gente quer de passadeira, não é mesmo? Então, o que que aconteceu? Eu fiz primeiro, né, fui fazer primeiro os 2 tapetes. E quando eu comecei a fazer, que eu fiz até quando chegar nessa parte branca aqui, o que que aconteceu? Me veio a ideia do amarelo, falei, cara, o amarelo aqui ia ficar muito bonito. E aí eu fiz um de teste ali, entendeu? Ou eu ia desmanchar depois e fazer, porque eu fiquei curiosa pra saber como que ia ficar ele com o amarelo. Falei, cara, o amarelo aqui vai ficar muito bonito. Então eu falei, ou eu desmancho, né, só pra ver como é que fica. Ou eu desmancho e depois volto a fazer o que a cliente tinha pedido, ou deixo esse tapetinho pra fazer um outro jogo depois e fazer a pronta entrega, né, e faço mais um pra repor o da cliente. E fiz esse tapetinho todinho. Fiz as aplicações. Aqui eu tenho o fio amigurumi e aqui eu tenho o Duna mesclado. Cor gramado e aqui o Duna normalzinho, tá bom? Cor o amarelo canário, né? Acho que é o amarelo canário da Barroco, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz ele. No lugar desta cor, eu substituí por amarelo e fiz aplicaçõezinhas com essas cores aqui. Fiz o tapete, ficou maravilhoso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e mandei pra cliente. Falei, ó, eu tinha mandado pra senhora só essa opção nesse modelo, mas no amarelo também fica lindo, tá? Mandei aqui só pra senhora ver, tá bom? Se a senhora gostar, mandei a fotinha pra ela. Ela também amou e ela quer essas passadeiras para pôr na sala, não é mesmo? E eu acho que com o amarelo vai ficar muito mais bonito na sala. E ela também gostou com ele no amarelo. Falou, não, então faz no amarelo. Eu amei, pode fazer no amarelo. Então, eu troquei. Então, essa cor aqui saiu de cena. Esquece esse tom. E a combinação que a gente fez foi essa daqui. Ficou lindo, maravilhoso, tá bom, pessoal? Mas eu tenho algumas coisas negativas depois que eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas agora eu vou lá pra outra mesa, porque a passadeira ela tem 2 metros. Essa aqui é uma mesinha de apoio que eu tenho, uma das minhas mesinhas aqui, eu tenho 2 aqui na cozinha. Essa é só uma mesinha menor pra gente tomar café de apoio. Eu vou pra outra ali que dá pra esticar melhor a passadeira, porque ela não cabe aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, a gente vai lá pra outra mesa, tá bom? E aqui, pessoal, eu tenho as minhas passadeiras prontinhas, tá? Olha que coisa... Eu tive que dobrar ela, os tapetes menores, né? E a ponta ali da passadeira, porque isso também não ia caber aqui na mesa pra eu filmar pra vocês. Mas olha que lindo que ficou. Eu tô apaixonada. Olha isso aqui. Olha que lindo que ficou esse jogo, tá, gente? Esse modelinho é o modelo Magia, lá da Samila Crochê, tá bom? Ela tem peças lindíssimas, explica super bem. Eu creio que todo mundo já conhece o canal dela, tá? Mas se porventura você está iniciando não conhece o canal da Samila Crochê, tá bom? Eu não sei se o canal dela é Samila Crochê ou só Samila, mas eu vou verificar certinho. Mas eu vou pôr aqui na descrição a videoaula dela, tá bom? Vou pôr certinho a videoaula desse tapete aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer fazer esse modelinho, eu vou deixar pra você na descrição, tá bom? Mas ficou lindo, perfeito, gente, essa cor aqui, ó. Olha que lindo. Cinza com branco e o amarelo. Eu achei incrível. Ó, a pontinha aqui eu tive que dobrar, porque a passadeira, ela é enorme, ó. Põe aqui em cima da minha mesa, porque fica melhor pra gravar. Mas olha que gigante. 2 metros de passadeira. Gente... Olha isso aqui, muito, muito lindo. Agora eu vou passar pra vocês quanto que eu gastei de material, quanto que ficou pesando
tudo certinho, tá? Enquanto isso eu vou deixar aí no vídeo pra vocês ir vendo. Enquanto eu falo aqui o tanto de material que eu gastei, tá bom? Então vamos lá. O tapetinho menor aí, o tapete. Essa pesagem que eu vou passar pra vocês agora é do tapete sem as aplicações e sem arremate. Por quê? Você vai... o fiozinho que sobra de arremate, ele também conta, porque você vai gastar no cone pra você... Precisa sobrar um pedacinho pra você arrematar. Então, eu acabo pesando junto, tá bom? E eu deixo um pedacinho considerável, eu não deixo só uma pontinha. Geralmente eu vejo pessoas fazendo só uma pontinha. Cada um tem o jeito de fazer, mas eu gosto de deixar um pedacinho um pouquinho maiorzinho pra eu ir fazendo os meus arremates com mais segurança, tá bom? Mas é algo meu, coisa minha, tá bom? Então, vamos lá. O tapetinho, eu gastei 353 gramas do cinza. O branquinho, eu gastei 55 gramas. E de barroco amarelo, tá? Lembrando que a parte amarela é barroco, eu gastei 32 gramas, tá bom? Então, essa é a medida que eu gastei em gramas de cada cor para fazer o tapete pequeno, entre aspas, porque ele ficou com um tamanho muito bom, tá bom? Aqui no meio eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elos. 6 elos, o que me deu uma medida de 79 por 48 centímetros. Tá bom? Cada elinho desse aqui tem média 6 centímetros aqui, tá? E foi a partir dessa contagem aqui que eu calculei quanto que eu ia precisar para fazer a minha base de 2 metros, tá bom? Então, essa ele ficou com 440 gramas, tá bom? Sem aplicações, tá ok? Lembrando que isso tudo é sem arrematar, tá bom? O jogo pronto, mas pesei antes de eu fazer os arremates. Fechou? 79 centímetros por 48 centímetros, tá bom? Essa é a medida do tapetinho. Agora nós vamos para a passadeira, tá? Para as medidas da passadeira. Eu tô aqui com a mão só, tá? Porque eu seguro o celular com a mão e manejo aqui o tapete com a outra. Eu não tenho suporte ainda, não adaptei nada ainda para fazer isso, tá? Mas vamos lá. Para a passadeira, ó, essa parte aqui, ó, do elo até a ponta do bico, tem aí de 23 a 24 centímetros de comprimento. Então, vamos arredondar aí, nós temos aí 48 centímetros só da parte aqui, ó. Juntando os dois lados, né, eu já tenho 48 centímetros no tapete. Então, para chegar à minha medida, para fazer a minha passadeira de 2 metros, aqui, deixa eu tirar o tapete aqui, ó. Eu tenho 23 elos na minha passadeira, tá bom? Que ficou com 2 metros. Cada elo tem 6 centímetros, né? No caso, ficaria com 138 centímetros. Mas os meus elos aqui, ó, esse total de 23 elos, ficou com quase 1,5 metro, né? Ficou com quase 1,5 metro. Porque é uma passadeira de 2 metros. Então, ela é pesada. Então, eu também já passei aqui, tá? Já passei. Eu faço a misturinha com amaciante, água amaciante, borrifo e depois eu passo pra sentar os pontos certinhos, tá? E ficar com um cheirinho muito gostoso, gente. Você não tem ideia do cheirinho delicioso que tá esse tapete. Não é um cheiro de perfume, algo que vai incomodar, tá bom? Porque cada um tem um cheiro particular que gosta, mas é um cheirinho muito agradável, não é nada que incomoda. Mas tá um perfume muito gostoso. Eu uso aquele Downy concentrado, que ele tem um perfume muito gostoso. Eu acho que é um dos amaciantes com perfume mais concentrado, mais gostosinho, que fixa assim, sabe? Então eu gosto de usar muito ele. Então eu faço essa misturinha, borrifo e passo, tá bom? Passei aqui, ó, porque você vê que ele fica retinho, assentadinho o ponto. Ainda mais porque por ser uma passadeira grande, né? Então, é bom passar para ficar bem assentadinho. Então, aqui, depois de passado, arrematado e o peso, porque é uma passadeira muito pesadinha, né? Quando os pontos se assentam aqui, ele dá uma esticadinha aqui, ó, ele não vai ficar redondinho assim. Ele dá uma esticadinha nos pontos, então ele ganha um pouquinho mais de centímetros, tá? Diferente aqui do tapetinho, que é um tapete pequenininho, mais levinho, né? Você vê que aqui ele tá mais arredondinho, né?
Ó, você pode ver que os elos aqui ficam mais redondinho. Ele não cede tanto aqui, fica mais esticadinho. Igual a passadeira, você vê que os elos estão mais compridinhos. Então, eu ganhei alguns centímetros aqui, tá bom? Então, com 23... Gente, tudo isso no meu ponto. Usei a agulha 3,5. Eu usei um fio aqui que tem uma tag, às vezes, que pode ser diferente do que você tá usando, tá bom? Usei um fio 6, tá bom? Mas tem tudo isso que conta no final dos centímetros aí das gramas gastas, tá bom? Isso tudo é só para você ter uma base de noção para você, caso não fez, precisar, né, ter uma ideia de quanto que vai aqui. Por isso que a gente passa para vocês. Mas é tudo para vocês terem uma ideia. Tudo demanda atenção de pontos, tá bom? Tem a sua atenção de ponto, que tipo de linha, que marca que tu tá usando. Então, tudo isso influencia, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu fiz 23 elos aqui, tenho 23 elos. Então, só de base aqui nesses elos aqui, eu tenho quase 1,5 m, tá bom? E o restante, né, que faltou aqui pra mim, foi inteirado aí com aquela medida que nós passou de 48 centímetros. Juntando tudo, com o peso do tapete, conforme ele estica, né, porque é um tapete pesado, como eu já expliquei pra vocês, no final da obra aí, ele atingiu aí 1,5 m. Ou 1,5 m, desculpa, os 2 metros que eu precisava, tá bom? Então, é isso. Vamos para as medidas aqui da passadeira. Ela ficou 2 metros por 47 centímetros, tá bom? Porque, como eu falei, conforme ela estica, né, ela vai esticando, então eu perdi que os tapetes, ele ficou 48. Então, eu perdi aí 1 centímetro nas laterais por essas questões aí, tá bom? Então, na passadeira, eu gastei 910 gramas de cinza, 140 gramas de branco e 73 gramas de barroco, tá bom? Esse foi o material que eu gastei, sem as aplicações e sem arremate, tá bom? Aqui não tá pesado ainda o jogo depois de pronto. Eu vou passar para vocês a medida dele depois arrematado também e com as aplicações. Porque você pode, às vezes, querer fazer só o tapete sem as aplicações, ou você quer usar outro tipo de aplicação, outro tipo de flor. Então, pode te ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. Eu usei essas medidas aí, 910 gramas de cinza, 140 gramas de branco e 73 gramas de amarelo, tá? Para fazer a passadeira, tá bom? Então, pessoal, eu gastei aqui 1.123 gramas só na passadeira, sem as aplicações. Agora aqui, outra coisa também. Esse modelo aqui, o que aconteceu? O jogo que eu fiz, que foi o que eu mandei para cliente, né? Que era aquele outro com outro tom aqui da cor que nós trocou. Ele era um jogo com uma passadeira menor, tá bom? Eu fiz tem bom tempo. E uma coisa, eu não tinha essa ferramenta aqui maravilhosa na época que eu fiz esse jogo para cliente, para outra cliente, tá? Não é esse daqui. Naquela época, eu fazia a quantidade de material pelo cone que eu tinha. Gastei 1,5 cone ali. Gastei um cone, era um cone de 2 kg, gastei ele metade, um pouquinho. Então, era mais ou menos assim que eu fazia o meu cálculo de material. Depois que eu adquiri isso aqui é maravilhoso. Para você não perder as gramas que você usou. Tipo, você calcula exatamente quanto que saiu de material para você fazer aquela peça. Você pesa ela inicialmente, depois você pesa no final, sabe quantas gramas gastou, né? Divide o preço que você pagou pelas gramas, então aí você faz os cálculos e você sabe quanto que você gastou em gramas e em reais também ali, para você fazer esse material. Então eu tinha aqui nas minhas anotações, entendeu? Porque eu sempre anoto os jogos que eu faço, quanto que eu gastei, que tamanho que ficou, que material que eu usei, tudo certinho. Mas eu usei para ter uma base, entendeu? Só que aquela passadeira que eu fiz anteriormente, ela era menor. Não foi uma passadeira muito pequena, mas ela era menorzinha, tá? Então, quando eu fiz o orçamento para cliente, ela me passou o tapete inicialmente que ela queria era 70 centímetros. O tapete que ela queria era 70 centímetros. Mas esse meu ficou com 79. Eu mandei mensagem para ela e expliquei, ó. Cada modelinho tem uma contagem certinha de pontos e tudo mais para formar o tapete. Então, aqui cada elos aqui tem 6 centímetros, né?
Ó, deixa eu pegar o menor. Tem 6 centímetros aqui, então, eu passei pra ela, ó. Ele pode passar, porque se eu diminuir aqui um elo aqui, ó, né, poderia ficar um pouquinho menor. Eu sempre gosto de fazer o tapete passando um pouquinho, porque depois de lavado, tem material que ele pode encolher um pouco, dependendo do barbante que você usa e tudo mais. E depois que acerta o ponto, então ele pode dar uma encolhidinha. De 1 centímetro, de 2. Já teve alguns que encolheu até 3, dependente do material que eu usei. Então, assim, então eu sempre faço alguns centímetros a mais, porque quando lavar, se caso ele ajustar ali os pontos, encolher a fibra ali, alguma coisinha, não diminua demais do que a cliente queria. Então, eu prefiro que ele passe 1 centímetro do que ele fique bem menor, tá bom? Então, eu resolvi fazer ele com 6 elos mesmo, tá bom? Ficou com 79? Ficou, mas eu preferi do que diminuir aqui, né? Fazer uma diminuição aqui de um elo. De um elo aí, se eu diminuísse um, ele ia ficar com 79 menos 6, ia ficar com 73, né? Se caso encolhesse ali 2 centímetros, 1 centímetro, ainda ficar no que ela queria, né? Mas como eu falei, nessa anotação do outro jogo que eu me baseei, eu não tinha medido essa parte aqui. Então, eu precisava fazer o tapete para ver quanto que ia ficar aqui certinho. Mas, enfim, ficou com 79 centímetros por 48, tá bom? Mas o que acontece aqui? A passadeira, ela acabou gastando bem mais do que eu tinha calculado, tá bom? Então, no final das contas, eu não ganhei certinho o que eu tinha calculado que seria que eu ia ganhar da minha mão de obra, do meu serviço, fora o material. Então, eu passei um orçamento para cliente, entendeu? E no final das contas, depois de pesar todo esse jogo aqui, eu teria que ter vendido para ela por um preço um pouco maior. O cliente tem culpa? Obviamente que não. Eu que passei para ela, né? Passei o valor para ela, ela aceitou e beleza, tranquilo. Então, como eu já tinha passado o orçamento para ela, terminei, fiz com todo carinho e amor. Você vê que tá todo caprichadinho, fiz todas as aplicações, tá bom? Ainda fiz aqui um brotinho a mais do modelo que eu tinha mostrado para ela, porque o outro modelo acho que era só isso aqui, ó. Ainda ponhei mais esse aqui para ficar mais bonitinho, que eu achei que ficou melhor. Então, assim, finalizei e fez. Mas tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado, né? Então, os próximos eu tenho que me atentar a isso. Então, eu fui refletir nos valores que eu estava fazendo nos meus trabalhos. E ponhando na ponta da caneta certinho, eu acho que, inclusive, algumas crocheteiras, né, tava falando que tava, o valor não tava. Não vou passar aqui valor para vocês, porque isso é, né, cada um põe o seu preço. Cada região paga um preço de barbante, cada um tem uns que multiplica por 3, outros cobram por hora. Então, assim, umas outras usam barroco, outras usam barbante 85% algodão. Então, assim, valor de preço eu não vou passar aqui, já tô passando para vocês a quantidade de gramas, aí vocês calculam pelo preço de barbante que vocês pagam aí, tá bom? Eu só queria trazer para vocês porque a parte de precificação que às vezes a gente cobra um valor e acaba não compensando. Esse é um modelo bem trabalhosinho. Aqui no elo, aqui. Não, tem modelos assim maiores, mas leva um tempinho a mais, né? Porque, ó, ele tem esses 2 pontinhos aqui, mas é um modelinho que ficou bem compridinho. Tem a tensãozinha nesses elos aqui. Então, assim, tem as aplicações que eu fiz aqui, as florzinhas por florzinha, folhinhas, brotinhos. Então, assim, vai um tempinho pra fazer, né? Então, assim, foi algo que eu calculei errado, né? Acabei não calculando certinho, tá? Acabei gastando um pouquinho a mais na passadeira. E também aumentei um pouquinho aqui, né, no tapete. Mas, enfim. Tenho certeza que a cliente vai gostar. Fiz com todo carinho e amor, tá bom? É uma cliente minha muito querida, tá bom? Então, assim, tá finalizado, mas serviu de aprendizado pra mim, pra prestar atenção aí nesse cálculo de orçamento, né? Que eu me refleti, realmente eu tô cobrando aí um valor que tá barato, de certa forma, tá bem barato. Se eu fosse fazer hoje em dia para outra pessoa, fazer o orçamento certinho, de material, de tempo e horas que eu tô fazendo, teria que ser cobrado bem mais, tá? Mas isso não tem nada a ver com a cliente, é algo para eu atentar aí em relação a mim mesma, tá bom? Para eu,
né? Porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho. É tempo, né? O nosso tempo é algo muito algo muito de valor, é o nosso tempo, tá bom? E a nossa mão de obra e tudo mais. Aí você tem o tempo colando, né? Ó, o tempo que você gasta. Outra coisa que eu não passei pra vocês, eu fiz a minha colagem aqui com fio de seda, tá? Técnica de fio de seda. Primeiro eu usei a cola jeans só pra posicionar cada material, cada pecinha onde eu queria. Eu passo cola só no meizinho, né? Cola jeans. E fixo aqui onde eu quero as minhas peças. Põe um pezinho em cima, tá bom? Põe uns livros pesadinhos em cima e deixo ali por algumas horas. Aí depois eu venho com a técnica do fio de seda, tá? Fio de seda, fio de polipropileno, tá? Fio de polipropileno, tá bom? E aí eu uso o branco, né? Eu gosto de usar o branquinho. Venho na vela e venho colando aqui, tá bom? Demanda um tempinho, mas olha isso aqui, cola muito bem, gente, ó, se eu tentar puxar, não vem, ó. Olha isso aqui, cola fixa muito, se eu tentar puxar, ele não sai, tá bom? Fica muito bem presinho. É uma técnica que eu gosto bastante de usar. Não tive reclamação nenhuma em relação a isso, ó. Ó, então, também aí você pode fazer, nunca usou, fazer o teste, mas é assim, é uma técnica assim, se você não tiver paciência, você pode se queimar, tá? Eu já me queimei fazendo essas colagens, tá? Se você não tiver atenção, você pode acabar se queimando, porque é um fio que derrete, né? É como se fosse um plástico derretido. Quem já teve queimadura com plástico derretido sabe quanto dói, arde, né? Então já tive essas... Hoje já não queimo, porque eu tenho essa atenção, já peguei aí a prática de como faz. Outra coisa também que eu gosto de fazer é forrar aqui. Eu forro um paninho, né? Eu forro um paninho aqui, tampando a parte onde eu vou vir com o fio aqui, ó. Se a vela tá aqui, eu ponho ela em cima de um paninho, porque caso se ela tá derretida, né? Se caso esse derretido que resolver pingar, ele não vai pingar no meu trabalho e estragar, tá bom? Que já aconteceu uma vez quando eu tava aprendendo no começo, e até eu vim com o fio aqui pra pôr aqui, ele pingou num lugar, mas depois eu ponho uma aplicação e ficou tudo certinho. Põe uma aplicação em cima, mas foi algo que eu aprendi. Então, que nem eu tô falando pra vocês, cada erro, cada coisinha, né, na nossa vida é um eterno aprendizado. Então, cada coisinha que a gente, né, acontece aí serve de aprendizado para que não aconteça de novo, né? Então, eu me atento muito a esses detalhezinhos aí na hora da aplicação. Você tem que estar com calma, faça numa mesa onde você tá tranquila, né, sem ninguém por perto, sem crianças aí, né, que talvez pode vir e se queimar também. Então, tem que ter muito cuidado para fazer essa aplicação aí da cola, ou do fio, né, com a velinha. Mas é isso aí, tá? Então, tá finalizado. Ficou lindo, tá? Ficou lindo. Eu vou tirar umas fotinhas depois. Eu ponho no final do vídeo pra vocês, tá bom? Mas assim, ficou bem grande. Não tá dando nem pra esticar aqui na mesa porque ele ficou enorme. Mas esse é o nosso vlog de hoje, tá bom? Ah, não, calma aí. Desculpa, pessoal, eu tô falando, esse vídeo vai ficar grande, né? Eu não passei pra vocês o peso dele depois de pronto, né? Já com as aplicações. Vou passar rapidinho pra vocês, tá bom? Deixa eu ver minhas anotações aqui. Então, esse jogo todinho, ó, no final das contas, o tapetinho, tá? Ficou com 463 gramas, um ficou 463, o outro ficou 454, mas isso pode ser tensão de ponto, colagem, alguma coisa, enfim. Mas, no final, todos ficaram com a mesma medida, no final, tá? Mas isso aí depende do tanto de cola que foi usado, e ali depois dessas aplicações, tudinho, então isso pode influenciar também. Mas resumindo aí no final da história, tá? A passadeira ficou com 1,213 kg, mas depois tudo pesadinho, minha balança ali deu em média ali de 2,132 kg por aí. Como a balança é pequenininha, ó, ela é pequenininha, né? E a passadeira é grande, né? Então, por mais que você põe um suportezinho aqui, né, pra pôr em cima a base, às vezes no pé fica dando uma osciladinha aí de algumas gramas, porque pode não pegar todo o peso, né? Porque a passadeira é enorme, quase não coube pra pôr aqui pra poder dobrar ela pra poder pesar. Mas com essa média aí, tá? Passou de 2 quilos o jogo todinho, depois de arrematado e com as aplicações, tá bom? Eu fiz também, pessoal, a pesagem aqui das aplicações, tá? Eu acho que é tulipa, né? Essa florzinha aqui. Essa florzinha aqui, ela ficou com 7 gramas cada, tá?
já arrematada e com a pérolazinha, tá? Ela tem uma pérolazinha aqui no meio, tá? Então, cada florzinha dessa aqui, ela for com 7 gramas depois de prontinha, tá bom? Cada 4 folhinhas dessa aqui, ó, cada 4 folhinhas aqui, ficou com 2 gramas, tá? Eu ponho aqui na minha balancinha, então eu fui ponhando 4, porque ela é muito levinha. Então, pra balança pegar a pesagem dela, eu ponho aí 4, que foi quando eu consegui aí 2 gramas, tá bom? E esses brotinhos aqui, ó, tá? Os 6 brotinhos desse aqui, que eu também ponho 6 na balança pra ela conseguir pegar a pesagem. Então, 6 brotinhos desse aqui, tá? Ficou com 3 gramas, tá? Os 6 brotinhos ficou com 6 gramas na minha balança. Então, aí, pra vocês terem uma ideia também, tá bom? Então, pessoal, esse é o vlog de hoje. Espero que vocês tenham entendido certinho, tá? Ó. E esse é o nosso vlog de produção de hoje, com essas peças maravilhosas, tá? Eu vou terminar de tirar umas fotinhas ali e integrar pra minha cliente, tá bom? Mas eu amei, ficou muito lindo, tá? Comentei o que vocês acharam dessa combinação do cinza com amarelo, tá? Eu ainda não vi em nenhum lugar, mas provavelmente pode ser que alguém já tenha feito com essa combinação, mas eu achei muito lindo, tá? Geralmente é sempre aquela cor padrão, né, dos tons de bege, marrom aqui com vermelho, que também é lindíssimo, tá? Quero fazer ainda, né, nessas cores, mas também achei que essa é uma opção bem legal. Achei uma opção bem legal, ficou bem bonito também, nesses tons de cinza, amarelo e branco, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vlog de hoje. Obrigada por você ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.